Olá, meninas. Eu vim aqui trazer o resumão aqui do nosso desempenho, né, e da análise aí que a gente teve dos últimos 28 dias, aliás, do dia 1º até o dia 28 de fevereiro. E aí eu trouxe aqui algumas observações. A primeira das informações aqui que tem no nosso relatório, a gente já tinha conversado na chamada. Então, a gente tem o objetivo do período, as observações, que é o contexto em que marca esses objetivos que a gente traçou. Temos objetivos qualitativos e quantitativos. Nós estamos a caminho desses objetivos quantitativos, considerando que nós estamos no primeiro mês efetivo, com alguns percalços e também período de ajuste e teste, que é normal. Então, esse começo, ele normalmente não é marcado por um atingimento tão grande de metas, né? Mas é uma coisa que a gente vai seguir referenciando aqui, seguindo essa informação para que ela esteja clara e guiando os próximos passos, tá? Como visão geral, a gente tem aqui que as pessoas começaram, bastante pessoas começaram a seguir, mas também várias pessoas deixaram de seguir, e por isso o valor, né, a quantidade total de seguidores ao final do mês, ao final do período, ele não é acima ou aquilo que a gente esperava, tá? Nós tivemos 7 publicações. Esses referenciais aqui de porcentagem, que são crescentes ou decrescentes, eles são referentes sempre ao mesmo período anterior. Então, nós estamos analisando e acompanhando o período de 1º a 28 de fevereiro. E aqui, esses decrescentes e crescentes são referentes ao período da mesma quantidade de dias do mês anterior, janeiro, tá bom? A gente também vai considerar aqui que a gente tem algumas informações que ajudam a gente a entender os números gerais dessa conta. O número de não seguidores alcançados, sendo alcance o número de contas únicas que chegaram, que foram expostas até o conteúdo, ela diminuiu 15%. Mas os números gerais de diminuição vão ser maiores, porque hoje a conta está muito apoiada no investimento do tráfego pago, o alcance e as visualizações de forma mais específica. Essas visitas ao perfil caíram também por conta do tráfego pago, mas a gente observa que, mesmo caindo por conta do tráfego pago, a porcentagem de visitas ao perfil não cai de forma tão abrupta como as visualizações e o alcance, que são os papéis principais ali do tráfego pago, digamos assim, né? Cliques no link também caiu, isso aqui também é um indicativo da redução que a gente teve no tráfego pago. Aqui a gente tem um detalhamento do alcance orgânico versus o alcance pago. A gente tem uma dependência muito grande de alcançar pessoas através do tráfego pago. Por padrão, tráfego pago para alcance de novas contas e novas pessoas, ele vai se destacar. Mas essa porcentagem de mais de 90% com os anúncios, ele na verdade traduz uma dependência e não uma colaboração. Então a ideia é que a gente reduza essa porcentagem. Da mesma forma, a gente tem hoje a visualização sendo muito maior, ali maior também do que 90%, de pessoas que vêm, que são alcançadas através do tráfego pago e não através do orgânico. Para a visualização, nossa meta é estabelecer um balanço de 30-70, onde 70% das pessoas elas não são seguidoras, são pessoas novas que vão visualizar os conteúdos, e 30% são seguidores. Porque se a gente não estabelece essa porcentagem de pelo menos 30% com os seguidores, a gente vai diminuir muito as interações. É o que a gente tem aqui basicamente, então a gente tem um número de visualizações muito alta, que reduziu drasticamente, que a gente pode ver por conta da redução também do tráfego pago, mas a gente tem as curtidas em crescente de 100% em relação ao período anterior. Eu vou fazer uma retificação, eu tinha dito que comentário cresceu, mas aqui a gente está falando de feed, nesse funil específico. A gente está falando só de feed. E o comentário no feed realmente não teve marcação, mas nos stories tiveram, tá? Então a gente teve, em relação ao período anterior, nós tivemos 30 pessoas que começaram a seguir no período anterior versus 182, com a gente fazendo apenas 7 posts durante todo o período, o que é abaixo do que a gente espera, é abaixo do que a gente precisa. Teve uma semana específica que nós ficamos sem post, mas o fato de termos ainda assim tido curtidas e ganhado essa quantidade de seguidores reforça de que a gente, com alguns ajustes e alinhamentos, a gente vai conseguir sim alcançar o objetivo que a gente precisa. A taxa de engajamento desse Instagram, ele está excelente. A média do mercado ali é esperar entre 4 e 6
para esse tamanho de conta, e ele tem acima desse valor, o que é muito bom e também dá para aumentar, porque contas menores a gente consegue otimizar esse engajamento. E na prática, esse engajamento significa pessoas estarem mais abertas a coisas que a gente tem para apresentar, tá? A gente tem aqui com os maiores engajamentos, eles vêm de conteúdos que são carrossel, que são conteúdos fixos, porque eles são a maior parte salvos e compartilhados com outras pessoas, que são duas métricas muito importantes. O compartilhamento é uma das métricas mais importantes, inclusive, para a gente aumentar o alcance. Então, são métricas importantes em termos de crescimento de conta. Porém, a gente ainda tem um nível baixo de alcance que a gente vai trabalhar e a gente vê que o Reels ele é uma porta muito boa para trazer esse alcance. Como exemplo dessa publicação, que foi a melhor do período em termos de alcance e engajamento combinados, tá? Os Reels, eles têm o objetivo maior, então, de trazer um alcance e por isso a gente precisa trabalhar o tempo médio de retenção desses vídeos. A gente ainda não conseguiu estabelecer um tempo médio ideal, no sentido que a gente ainda não alcançou. Essa numeração existe, então a gente precisa estar com 15% de 15 segundos, perdão, os primeiros 15 segundos ali garantidos como tempo médio de retenção, para que a gente consiga realmente alavancar. E aqueles que se aproximam desse valor são aqueles que vão performar bem, como é justamente o caso desse post aqui. Nem todo negócio precisa ser rápido, tá? Isso aqui é interessante porque a gente já começa a perceber que esse método do palestrinha para esse perfil tem um potencial interessante, que é uma dos objetivos qualitativos que a gente quer consolidar. Esse post aqui foi definido como post com o desempenho mais baixo do período, porque ele teve menos do que 300 contas alcançadas. Tendo aí que a média de contas alcançadas é 300, se ele alcança menos do que a média, pouco menos do que a média, né? 7 números a menos do que a média, mas é abaixo disso, então a gente coloca aqui ele como um post que não teve um bom desempenho, tá? Esse post aqui, inclusive, foi o primeiro daquele que veio com pouquíssimos ajustes, porque a gente ainda estava entendendo o tamanho da refação e do problema que a gente teria em questão de não termos os vídeos que a gente pediu da forma como a gente pediu. Analisando esse conteúdo, a gente vê que dessas publicações que nós tivemos, a maior visualização veio de Carrossel, que são 575 visualizações, tá? Carrossel ele vai se destacar como tendo o maior contribuinte para a interação do canal, com compartilhamentos e salvamentos, e a média de curtidas acaba sendo um pouquinho maior nos vídeos, num geral, mas em alguns ele também se destaca. Agora, falando sobre a média de engajamento dos conteúdos em específico, essa é uma média muito positiva, mas ainda dá para melhorar, tá? Aqui a gente tem o gráfico de consistência que mostra a nossa consistência com relação às postagens. Então, nós ficamos aqui essa janela inteira sem postar vídeos no feed, o que prejudicou aí o avanço e os testes que a gente tem para fazer. Mas em março a gente já tem essa tranquilidade de ter vários conteúdos que já estão a caminho aí da execução literal, tá? Do agendamento literal. Com relação a stories, a gente sempre vai ter como os stories que têm mais alcance ou mais resposta, stories que são mais pessoais. Então, esse aqui, onde a gente tem ali um compilado de produtos que está utilizando, coisa que está lendo, descanso, eles normalmente vão chamar mais. Também esse aqui foi aquele que nós fizemos o teste, onde a gente deixa 24 horas o perfil sem nenhum story. Isso é interessante para a gente justamente subir o alcance, que foi o que aconteceu aqui. Então, o maior seria 199. Quando a gente faz isso, a gente tem 223. E esse 199 também foi de uma situação atípica, que foi de um momento em que a Karen precisou se ausentar, e aí a gente também teve uma baixa interatividade, reduzindo ali a quantidade de stories, o que não necessariamente é ruim, tá? Se forem estratégicos, eles podem sim ajudar nesse alavanque das métricas no geral. Os outros, eles vão bater aqui sempre como bastidor, então os bastidores, eles vão ter um bom desempenho também, inclusive gerando algumas interações, ó. Então aqui a gente tem uma resposta, uma interação, e esse outro aqui é a mesma coisa. Desses stories, a gente tem bastante stories que têm interesse do público no sentido de que a gente mantém uma constante de visualizações, mas a gente tem pouquíssima ou quase nenhuma interação.
esse baixo volume de respostas, ele indica justamente que as pessoas estão consumindo de forma muito passiva. Não existe uma visão das pessoas de que aquele é o espaço para elas também. Então, para esse próximo período, a gente vai reforçar possibilidades de interação para fazer com que essas pessoas movimentem mais a comunicação e a gente consiga, inclusive, trazer uma ferramenta de inteligência social para a gente ouvir o que essas pessoas que consomem realmente conteúdo têm para falar, que são informações sempre muito valiosas. Aqui eu deixo destacadas as hashtags que a gente mais utiliza, as hashtags que têm trago interações para a gente ver que realmente as hashtags, por mais que não seja a maior quantidade de números, ela traz sim ainda tráfego para dentro dos posts e por isso a gente utiliza alguns estratégicos. Essa aqui é a última que estava em teste, né? A gente vai continuar testando ela para entender se ela é válida ou se abandona, tá? Com relação ao público, é interessante que a longo prazo a gente foque também em conversar com perfis de São Paulo, trazer, se incluir em conversas que dizem respeito ao mercado corporativo de São Paulo, porque a gente sabe que é lá onde a maior parte das pessoas que compõem o mercado do tráfego e que vão ajudar a esse network encaminhar estão. Então a gente tem aqui como segundo estado, mas ainda uma diferença discrepante em relação ao estado principal dos seguidores, que é Rio de Janeiro. Tá? O aumento de São Paulo também vai ser um indicativo qualitativo para a gente, quando o assunto é se reforçar enquanto marca, ter um posicionamento mais referenciado no mercado e estabelecer um bom networking. Agora, falando de TikTok, a gente vai ser um pouco mais conciso. No TikTok, nós tivemos 5 mil visualizações nesse último período, um total de interações muito menor, né, em proporção às visualizações. E aí a gente vai fazendo aqui o funil, onde a gente chega com 276 curtidas, comentários 10 e compartilhamentos 6. Compartilhamentos é uma das coisas mais importantes, sim, que a gente tem dentro do TikTok. Quando a gente tem um conteúdo compartilhado, a gente aumenta o alcance muito mais e a plataforma entende que aquele é um conteúdo valioso. Então, esse é uma métrica que a gente vai perseguir no próximo período, tá? Nós temos aqui, então, o gráfico de seguidores e visualização do perfil. Continuou basicamente a mesma coisa, a alteração foi mínima. Então, a gente ainda não conseguiu fisgar, por isso a gente tem algumas novas propostas, inclusive já disponíveis nesse calendário dessa semana, para a gente trazer mais conteúdos quentes, mais informações valiosas, mais informações sobre educação, para a gente conseguir aumentar a taxa de compartilhamento e aumentar o interesse das pessoas acompanharem o perfil, não só gostarem do conteúdo solto, tá? Como resumo aqui, a gente teve um crescimento relevante no sentido de ter também mais visualizações, tá? Mas a gente ainda precisa converter essas pessoas que estão assistindo os vídeos e tendo interesse em pessoas que vão interagir, em pessoas que vão conversar, em pessoas que vão acompanhar, seguir o canal, tá? A gente vai ter aqui, com relação ao TikTok, esse aqui vai ser o que tem as maiores visualizações, tá? É só uma correção que aqui tá resumo de desempenho do TikTok, mas esse aqui não é do TikTok, esse aqui é o do Instagram, tá? O do TikTok eu vou ajustar ali pra gente. As maiores visualizações do TikTok, elas estão, mas as informações que eu passei são do TikTok. As maiores visualizações do TikTok, ela está número 1 com esse carrossel. O carrossel foi um ponto identificado como uma ótima ferramenta para a gente utilizar por lá. Teve um conteúdo que ele foi postado em caráter de emergência, né? Que é só para a gente não perder tanto time. E ele também era um carrossel e teve uma boa taxa de visualizações. Ele foi retirado porque não estava muito bem formatado e não estava, enfim, dentro de toda a proposta que a gente tem. Estava mais em termos de comunicação, um pouco mais simples, um pouco mais motivacional, mas não estava tão alinhado, então não houve necessidade de manter. A gente vai reformular ele, não vamos desperdiçar, mas vamos reformular ele para ele entrar dentro da proposta visual e com um pouco mais de detalhes para o público-alvo objetivo, tá? Aqui a gente tem a visualização maior sendo de carrossel, e aí, seguido desse, a gente vai ter um mix entre vídeos que duram menos, então esse aqui, por exemplo, em que foi um vídeo recente, que a gente fez um corte estratégico para conseguir passar uma informação específica aqui nesse vídeo, que ele ficou com 49 segundos e ele teve uma ótima taxa de retenção, as pessoas assistiram boa parte desse vídeo,
e ele alcançou aí 335 visualizações. Esse aqui, ele é maior, ele tem 3 minutos, mas ele vai entrar aí falando de um ditado que é muito conhecido e dando um pouco mais de profundidade para outros assuntos. Inclusive, ele acaba gerando comentários, tá? Que é interessante também para a gente observar. Esses comentários do TikTok ainda não estão alinhados àquilo que a gente precisa e procura. Ainda são comentários muito abertos, muito generalistas. Eu acredito que a gente trazendo conteúdos de pauta mais quente e com um tom educativo mais específico, a gente consiga trazer comentários mais relevantes, tá? E aqui, por último, que também todos esses aqui foram conteúdos que performaram muito bem. A gente falando sobre a instabilidade no tráfego pago, que é uma dor comum do mercado, que é uma realidade que muitas pessoas podem se identificar. Ele se mostrou como um conteúdo muito útil também. E ele tem uma média de 2 minutos. Então, na realidade, a gente ainda não tem nenhum formato validado, alguma coisa tão validada a partir disso, porque são de temas, com vertentes de temas diferentes, durações diferentes, mas todos eles aqui têm um gancho já melhor, um gancho já mais bem encaixado, que é algo que a gente vai trabalhar muito forte para os próximos conteúdos, tá? Aqui, melhores conteúdos, ali são melhores, mais visualizações, tá? E aqui são os melhores conteúdos, então a gente vai estar analisando o tempo de duração e o tempo de retenção desses vídeos, quando a gente fala ali de melhor conteúdo. E aqui são os vídeos de baixo desempenho. Esses vídeos aqui, eles realmente ficam dentro dessa categoria de baixo desempenho por conta do tempo de duração em que as pessoas assistiram até o final. Esse aqui, ninguém assistiu até o final, e esse aqui, 0,65 pessoas assistiram até o final. Quase a mesma situação desse aqui. E aí a gente vai tomar cuidado com vídeos muito longos, porque a gente já sabe que vídeos acima de 5 minutos, eles não vão ser bem entregues e bem consumidos. Acima de 5 minutos é o teto máximo para vídeos dentro do TikTok, tá? E aqui a gente vai observar o que a gente pode ajustar nesse outro tipo de vídeo aqui, que também não performou muito bem, tá? Para a ação que a gente tem agora de continuidade, a gente vai trazer, então, um objetivo mais concreto e mais fundamentado na situação mais instável que a gente tem no momento em relação à produção dos conteúdos. Ao invés da gente estabelecer a meta como 4 postagens por mês, a gente vai diminuir para 3 conteúdos. Então, nas próximas 3 semanas, a gente vai focar em realizar 3 postagens por semana, garantindo que o Reel seja a maior quantidade e que a gente tenha uma consistência desse calendário, tá? A gente vai inserir chamadas para dentro dos stories, para a gente conseguir conversar mais, para a gente conseguir gerar mais interação. E também dentro dos conteúdos do feed, que a gente já faz normalmente. Mas os stories é algo que a gente tem que aplicar com mais frequência. E para ajuste estrutural, a gente vai conseguir começar a identificar os pontos de correlação entre os conteúdos que vão para o feed e para os stories. Isso começa a ser uma possibilidade a partir do momento que a gente consegue gerar consistência desse conteúdo que vai para o feed. Então, se já tenho esse conteúdo pronto, agendado e aprovado, para daqui 2 dias eu já consigo gerar essa consistência de conversa entre o feed e o stories, o que é muito interessante para a gente transitar os públicos, porque não necessariamente é o mesmo público que acompanha o story, é o que acompanha o feed. E um prazo que a gente tem que estar aqui em vista, em mente, é que nós tínhamos setado que nos primeiros 45 dias nós iríamos consolidar o formato assinatura e as linhas editoriais para o canal, especialmente do Instagram, mas ambos, tanto o Instagram como o TikTok. Mas a gente percebeu que nós tivemos alguns contratempos em relação à produção específica desses formatos. Então, a gente tem esse prazo aqui estabelecido. A gente vai focar para que nesses próximos 17 dias a gente consiga, pelo menos, entender um formato que é muito destaque, um formato que ainda não está consolidado, no sentido de que a gente ainda não tem dados suficientes, mas ele aponta uma possibilidade muito interessante em relação aos outros. A gente vai fazer essa escolha estratégica nesse momento de olhar com mais cuidado e mais carinho para um formato que vai ser o formato que a gente entender que performa melhor aí, baseando não só nesses próximos 17 dias, mas no que a gente já fez até agora, plus 17 dias, tá? Tentei ser o mais breve possível. Eu sei que vão ficar algumas dúvidas e para isso eu estou à disposição.
a gente conversa, a gente troca, e aqui é uma visão geral. Se vocês tiverem qualquer outra necessidade, eu vou encaminhar esse documento aqui também agora no grupo, e aí qualquer outro acréscimo, outra troca, eu estou disponível para a gente conversar e para a gente alinhar as informações, tá bom? Muito obrigada, meninas.